Provérbios de número 20. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso que não aras as suas terras, no tempo certo, não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho, deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso, fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo. Confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Vamos a mais uma reflexão sobre Provérbios de número 20. Você tem algum vício? Alguma coisa que você faz por impulso e depois se arrepende, sente vergonha, diz que não vai fazer mais, diz que perdeu a cabeça? Às vezes você pode dizer: olha, eu não bebo, eu não consumo drogas ou entorpecentes, mas você tem muitas das vezes vícios de rede social. Você vê muitos filmes, muitas séries, tem um costume que é um vício também de reclamar o tempo todo, de estar insatisfeito o tempo todo. Busque ajuda. Procure alguém para te ajudar a vencer esses obstáculos. Você sabia que esperto não é quem luta por tudo, quem briga o tempo todo, mas quem controla os seus próprios impulsos?
No meio da floresta havia uma alcateia de lobos. Todos eles estavam famintos. Então, durante a reunião, começaram a pensar como fariam para saciar a fome de todos. De repente, o lobo alfa disse: "Fiquem quietos, estou sentindo o cheiro de uma presa." Neste momento, todos se calaram e começaram a tentar farejar qual presa era essa. Perceberam que era o cheiro de um coelho. Rapidamente foram ao seu encontro e nhaque, o abocanharam. Naquele momento, aquele lobo desesperado conseguiu sussurrar: "Por favor, não me comam, por favor, não me matem. Eu sei onde tem bastante comida, por favor, não me matem." E então, os lobos olharam entre si e pensaram: "Bom, ele é pequeno demais para saciar toda a nossa fome. Vamos dar atenção a ele e ir junto com ele ver onde está esta quantidade de comida, esta alcateia, esta manada de alimentos que ele disse que tem." E ali eles concordaram entre si e foram ao encontro da manada. Quando chegaram ao local seguro, o coelho disse: "Aí está a manada que lhe falei." E então, naquele momento, o lobo disse para o coelho: "Por você ter cumprido a sua palavra, eu também cumprirei a minha de não comê-lo. Pode ir embora." Aquele coelho, ele tinha total razão de estar desesperado, angustiado, preocupado, porque ali seria o seu último momento de vida. Mas naquele momento, ele não agiu por impulso. Ele não discutiu, ele não ofendeu, mas ele usou sabedoria, ele usou de estratégia. E naquele dia ele foi salvo pela sua calma, pela sua habilidade de argumentar em momentos difíceis. Então, seja você a pessoa que vai agir com sabedoria, que vai agir com calma, no momento de estresse, no momento que estão todos com os ânimos acirrados, todos querendo discutir, brigar. Seja você o ponto de equilíbrio. Você será conhecido pelos seus atos e não pelas suas palavras. Existem pessoas que falam muitas coisas, mas quando você observa a sua vida no dia a dia, vê que tudo o que ela diz é apenas balela, são apenas falácias. Ela diz alguma coisa, mas não coloca em prática. Ela ensina outras pessoas, mas ela mesma não vive. E quantas pessoas agem desta maneira? Neste versículo, diz o quê? Você conhecerá a árvore pelo fruto. Não tem como uma macieira dizer que é macieira se o seu fruto é uma manga, se o seu fruto é um abacate. E muitas pessoas vivem desta forma. Elas dizem coisas às pessoas e no seu íntimo age de maneira contrária, e no seu íntimo age de maneira incorreta. Conta-se uma história de uma onça que gostaria de pegar um macaco, que era muito esperto e vivia armando armadilhas para a onça. Um dia, a onça disse para o macaco que estava pendurado na árvore: "Olá, macaco! Eu gostaria de pedir a sua ajuda. Gostaria de aprender a pular como você. Você pode me ensinar?" E então, eles combinaram o dia e o local. Antes de chegar o horário, a onça, que se achava muito esperta, preparou uma armadilha. Ela cavou um buraco, colocou folhas em cima e, quando o macaco chegou no local, ele começou a ensinar a onça a pular. E então, pula daqui, pula dali. O macaco, que era muito esperto, percebeu que o chão estava um pouquinho diferente em um determinado local. Fingindo que havia caído sem querer dentro da armadilha, a onça
foi ao seu encontro imediatamente e também pulou dentro do buraco. Ela achou que naquele momento não teria como o macaco escapar. Porém, o macaco, que era muito esperto, pulou para frente e pulou para trás e escapou da onça. E a onça disse: "Você me enganou, você não me ensinou todos os seus truques." E ele disse: "Isso é para você aprender que não se deve atacar um companheiro de trabalho." E ali o macaco fugiu da onça, deixando ela presa em sua própria armadilha. Ou seja, aquela onça sempre tentou pegar o macaco. E num determinado dia, de repente, ela ficou boazinha querendo aprender os truques do macaco? Então, se você for esperto e começar a observar antes de tomar qualquer atitude, você verá quanto tempo conseguirá aproveitar, evitando discussões, evitando problemas. Cuidado por querer comprar as brigas dos outros. Não compre briga dos outros, cuidado com quem você defende, cuidado por quem você muitas das vezes mente. Às vezes, para defender um bom amigo, um parente, um familiar, você acaba entrando em confusão. Mesmo que a pessoa te peça, mesmo que a pessoa pergunte se você pode ajudar, coloque na balança, analise a situação. Se eu mentir por você, o que eu receberei? Se eu mentir por você, o que eu estou semeando? Porque muitas das vezes nós temos dó, nós sentimos a dor, sentimos pena, mas aquela pessoa às vezes está sofrendo por suas próprias escolhas, por suas próprias atitudes. Em um certo dia, um investigador chegou até João, que estava trabalhando em sua mesa no escritório. E o investigador perguntou para ele: "Onde você estava no dia tal, na hora tal?" João disse que estava em casa. E então aquele investigador perguntou para ele: "O Pedro estava com você?" "O Pedro?" Então, o Pedro fez sinal atrás dizendo que sim. E João disse: "Sim, ele estava comigo. Nós estávamos tomando um suco, assistindo uns filmes. Sim, ele estava comigo." Passado tempos depois, João ficou sabendo que Pedro havia sido preso por matar uma pessoa. E logo após a sua prisão, que havia prova suficiente comprovando que ele havia matado aquela pessoa, João também havia sido preso por falso testemunho. Ou seja, por querer ajudar um amigo, ele se colocou em apuros. Por querer ajudar um colega, ele se colocou em uma enrascada. Então, cuidado com as brigas que você anda comprando. Cuidado com as atitudes que você anda tomando para defender pessoas que muitas das vezes não está pensando em ti, está pensando apenas no próprio umbigo. A consciência limpa e tranquila traz uma paz que o dinheiro não consegue comprar. Se você, no seu dia a dia, se prepara, trabalha, se cuida, programa, planeja para viver a sua vida de maneira correta e honesta, parabéns! Você tem uma consciência limpa e tranquila. E quando você tem uma consciência limpa e tranquila, não importa as acusações, não importa os questionamentos à sua volta, porque a verdade, ela sempre aparece. Não entre na batalha sem antes se preparar. Às vezes, as pessoas querem alcançar um novo emprego, querem alcançar um novo patamar de vida, querem viajar de avião, querem conhecer outros países, mas ela não se prepara, não aprende o idioma, não aprende onde fica a embaixada, não aprende quais são os alimentos, o que deve fazer, como não fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eles ficam: ó céus, ó vida, eu queria conquistar isso, eu queria ganhar isso. Mas quando você fala o que você está fazendo, eu desisti. Eu deixei para lá. É muito difícil. É impossível conseguir isso.
Mas o mundo não é de quem reclama. O mundo não é conquistado pelo aquele que reclama, aquele que se prostra, aquele que desiste, aquele que vive desanimado. Não, o mundo é daquele que enfrenta, que luta. Você sabia que a cidade famosa chamada Babilônia foi conquistada pelo rei Ciro? Aquela cidade era murada por uma grande muralha intransponível. Ela era tão alta e tão larga que na sua largura era possível correr lado a lado 3 carruagens. Então era uma cidade fortificada. E sabe como Ciro conquistou a Babilônia, coisa que tantos outros tentou conquistar? Ele chamou para a guerra o rei naquele momento que reinava ali, o seu exército fora da cidade. E então o que aconteceu? O rei pensou que estava tudo certo, que a cidade era intransponível, então ele saiu da fortaleza. E ali no meio da batalha, no campo da batalha, ele foi atacado, muitos homens morreram. E sabe o que os sobreviventes junto com o rei fizeram? Fugiram. Quando Ciro chegou na Babilônia, a cidade estava com as portas abertas, esperando ele. Por quê? Porque havia ficado na cidade apenas as mulheres e as crianças, porque todos os homens saíram da cidade para defender. Então, Ciro, o que ele fez? Ele se programou, ele planejou, ele estudou o seu inimigo, ele viu como é que era a fortaleza, ele viu a força ali dos cavalheiros, dos soldados, porque não era qualquer cidade. Era uma cidade muito famosa por sua riqueza, por sua habilidade, pela capacidade e muitas invenções que eles haviam criado ali. Os momentos difíceis nos fortalecem e nos deixam mais forte. Talvez se você olhar para a sua vida, analisar a sua história, tenha coisas que muitas das vezes trazem mágoa, te traz tristeza, mas que isso te fortaleça, não te paralise. Em um reinado, havia um reino próspero e este rei, ele possuía um filho, seu único filho. Em um determinado dia, esse reinado foi atacado e o seu filho foi levado como escravo. Naquele momento, aquele rei ficou desesperado e achou que nunca mais veria o seu filho. O seu filho foi obrigado a trabalhar, foi obrigado a lutar contra outros soldados, mas ele nunca desanimou. Em uma dessas masmorras, ele encontrou um outro rei, que também estava preso e também era escravo. E uma coisa que este rei lhe dizia era que podiam prender o seu corpo, mas jamais prenderiam a sua mente. E num determinado dia, aquele príncipe conseguiu fugir durante uma peregrinação. Ele conseguiu fugir ali quando havia sido vendido para um mercador. E então, durante a sua fuga, ele fez amigos, ele fez amizades, aprendeu a trabalhar na lavoura e tudo aquilo serviu de ensinamento para ele. Anos depois, conseguiu se casar, conseguiu trazer sua esposa para o seu reino, teve a sua liberdade ali, mas aquilo que ele aprendeu, aquilo que para outros seria a sua morte, para ele foi o início de uma nova vida. Porque ele poderia ter dito: do que me adianta ser príncipe? Agora me tornei um escravo. Preciso trabalhar na terra. Preciso cuidar de animais. Preciso andar quilômetros e quilômetros. Não tenho as comidas gostosas que tinha no reino do meu pai. Não tenho a cama macia que eu tinha no reino. Não. Aquele príncipe, ele não ficou se lamentando. Ele disse: eu vou me reerguer quantas vezes forem necessário. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar, seja com as minhas forças, seja com a sabedoria. Se você gostou dessa reflexão, deixe o seu joinha, curta o vídeo, comente, dê novas ideias, compartilhe com seus amigos e familiares. Tchau, tchau e até a próxima reflexão.